Esse vídeo vai ser sobre fazer resumos durante o estudo para o vestibular. Se você não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou aluno de medicina da UEPA e fui aprovado também em outras 3 universidades públicas para medicina também. E no começo da minha preparação para o vestibular eu fazia muitos resumos de uma maneira errada. Eu acho que na época, em 2016, 2017, tinha muito essa referência dos resumos muito bonitos e tudo mais. Tinha vários Instagrams que eram só sobre isso, aquelas inspirações do Pinterest que aí descambavam nessas páginas de Instagram que acabavam chegando no YouTube, e tinha muito essa referência do resumo, parecia que aquilo era estudar de fato. Quando eu comecei a ter contato com o estudo ativo, que querendo ou não, pro vestibular acaba sendo em grande parte fazer questões e estudar a partir dos erros e tudo mais, eu percebi que os resumos, pelo menos da forma que eu estava fazendo, não iam surtir efeito e na verdade estavam me tomando muito tempo. Inclusive, comente logo aqui embaixo se você faz ou não resumos. Daí eu comecei a achar que eu tinha parado de fazer resumos, que o que eu fazia era uma outra coisa quando eu estava estudando teoria. Mas pensando bem, esses últimos dias eu percebi que não, que eu sempre fiz resumos. Eu mudei a forma que eu fazia resumos, mas eu continuei fazendo resumos, só que resumos que funcionavam bastante, que realmente ajudavam, que realmente tinham serventia, e é sobre isso que eu vim falar hoje. Quando você está fazendo esse estudo teórico de um conteúdo que você ainda não tinha entrado em contato com ele, e você precisa de alguns mecanismos para você gravar esses tópicos, você acaba tendo que criar alguma forma, algum material para que você possa acessar esse conteúdo de uma forma mais resumida, daí o título do vídeo. Depois, quando você for fazer uma revisão, quando você tiver em dúvida numa questão e quiser voltar em algum ponto que você estudou antes, mas você não está lembrando muito bem, e aí que entram os resumos. Eu acho, e até com certo embasamento científico, que você fazer resumos daquela forma onde você só transcreve coisas da aula, do livro, da mesma forma que estão ali escritos para um papel, resumos onde você só se preocupa com a estética, eu acho que esse tipo de resumo realmente não vai te ajudar em nada, vai só te fazer perder tempo. Eu não quero criticar ninguém, mas eu sei que tem até essa questão da comercialização de resumos prontos, de mapas mentais prontos. Eu sinceramente acho isso um grande absurdo, porque não faz sentido. Mapa mental, principalmente. Mapa mental é uma coisa que justamente existe para você fazer um material de acordo com a maneira que você entendeu, com a maneira que a tua mente trabalha em cima daquele conteúdo. Então você coloca tópicos e vai criando setas e algumas coisas, palavras que te remetam a conexões mentais que você mesmo criou em cima daquele conteúdo. Por isso que acaba sendo efetivo quando você faz, porque quando você olha aquilo, aquelas conexões que você fez no teu mapa mental vão te lembrando da maneira que você entendeu o conteúdo. Agora, se você pegar isso de terceiros, pra mim não faz o menor sentido. A mesma coisa com um resumo. É muito importante que você faça o seu resumo. Quando você assiste uma aula, quando você lê um capítulo sobre um determinado tema, você, de certa forma, vai gravando aquelas informações. E você vai também raciocinando em cima delas. É como se você estivesse digerindo as informações. Então, uma forma muito efetiva de você fazer resumos é fazê-los sem esse auxílio externo, sem copiar de um livro, sem copiar o que o professor falou numa aula. É muito bacana quando você terminou de estudar aquele conteúdo, daí você deixa esse material de lado por um tempo, pega ali uma folha de papel ou então coloca no computador o que você entendeu sobre aquele assunto, quais são os tópicos que você julgou importante, quais as aplicações daqueles tópicos, daí você vai passando tudo isso para o papel e isso vira um material excelente para você consultar depois, para você fazer uma revisão. E é um material super personalizado, porque tudo que tá ali tá de acordo com uma organização que você decidiu, tá de uma forma que você vai olhar e vai entender logo de cara, que você vai enxergar aquelas palavras e vai lembrar dos raciocínios, das conexões que você fez quando você estudou aquele conteúdo teórico. Além de ser um ótimo exercício para você fazer logo depois que você termina de estudar um conteúdo teórico, porque você vai estar forçando o teu cérebro a retomar esses raciocínios que você teve para passar para o papel. Para finalizar o vídeo, o resumo é um instrumento que você pode usar para revisar, que você pode usar para consultar,
mas ele também não pode ser a base do teu estudo. Você precisa resolver questões, você precisa colocar o teu conhecimento à prova de outras maneiras, como, por exemplo, explicar esse assunto para uma terceira pessoa ou até mesmo para a parede. Muita gente faz isso porque você precisa checar se você realmente absorveu aquilo, se você consegue passar aquilo para frente, porque o vestibular se trata disso. Tudo que a gente aprende ao longo do ano de nada serve se a gente não consegue aplicar na hora da prova. Lembrando que a prova do vestibular ela acontece de uma vez só, então não tem tempo de você falar, então isso daqui eu não lembro direito, eu vou ali consultar no meu resumo para depois voltar aqui e responder. Tem que estar tudo na tua cabeça. E querendo ou não, mesmo fazendo esse resumo que você mesmo criou e tudo mais, sempre quando a gente escreve algumas informações no papel, meio que a gente manda uma mensagem pro cérebro que ele não precisa se preocupar em lembrar aquilo. Tem até essa dica que muitos psicólogos dão, né? Por exemplo, para pessoas muito ansiosas que não conseguem dormir de noite porque ficam pensando no que tem que fazer no dia seguinte. É bacana essas pessoas anotarem, fazerem uma lista de tudo que elas têm que fazer antes de dormir, porque meio que isso dá uma mensagem pro cérebro de que se tá anotado, tá tudo bem, não precisa se preocupar. E isso acontece nos estudos também. Por isso que você não pode ter os resumos como a tua principal estratégia para os estudos. Você não pode mensurar o teu avanço de acordo com a quantidade de resumos que você tem na tua pasta ou no teu computador. Você precisa exercitar muito os conhecimentos em questões, explicando esses assuntos para outras pessoas ou então fazendo algumas outras estratégias. Mas os resumos são sim bons instrumentos na preparação para o vestibular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem um like, comenta aqui embaixo o que você achou e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!